Tá assistindo a novela, esse é o Outro Lado do Paraíso? Muito boa, Minha viu? mãe tá assistindo. Muito boa, muita coisa, muita loucura. Não é o outro lado do paraíso, a gente vai falar do outro lado da dieta. Ou seja, o outro lado de quem vive uma vida fitness, um estilo de vida saudável como eu, porque às vezes parece que a gente vive de dieta, a gente nunca sai da dieta e na verdade não é isso que acontece. Eu tô há mais de 4 anos magro e aí nesse percurso de 4 anos magro, muitas coisas aconteceram e é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Como não é tudo um paraíso, eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão alimentar. Já falei isso em alguns vídeos meus. Compulsão alimentar eu classifico a mesma coisa que, por exemplo, uma garrafa de cachaça está para o alcoolista quanto um bolo de chocolate está para mim, né? É o descontrole sobre a comida. Então eu, quando era obeso, eu era descontrolado, né? E a compulsão, ela não tem cura, ela tem controle. Jorge, e eu só parava de comer quando eu passava mal, né? Jorge, essa compulsão acabou? Acabei de falar, ela não tem cura, ela tem controle. E aí eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tive semana passada uma crise de compulsão alimentar. Isso mesmo. É normal, né? Acontecem coisas que mexem com as nossas emoções, né? E acabam descontrolando a gente de todas as formas, né? E aí, o que é importante a gente fazer para voltar ao controle, para voltar ao foco, para voltar à dieta e voltar a ser quem você quer? É realmente de verdade, nessa nova pessoa que você se transformou depois que você emagreceu. Não é porque você pisou na bola uma vez que você virou de uma hora para outra um fracassado. Então não é vergonha para mim, para vocês, falar para vocês que semana passada eu tive uma crise de compulsão alimentar. E aí são 6 dicas para vocês que saíram da dieta destrambelhadamente, engordaram alguma coisa e que já conseguiram emagrecer bastante e aí não sabem o que fazer para voltar para o foco. A gente está falando de compulsivos ou não compulsivos também. A primeira dica é parar de se achar um derrotado, né? Porque quando a gente sai da dieta, come bastante, logo depois vem o quê? O sentimento de culpa. Você não é um derrotado. Eu, no meu caso, já emagreci 80 quilos. Tem que olhar para a tua trajetória. Pô, o cara é um vitorioso. Você é um vitorioso. Se você não emagreceu 80 quilos, se você emagreceu 2 quilos, você já é um vitorioso por estar assistindo esse vídeo, porque você está enfrentando o problema de frente. Então já se enxergue como um vitorioso. A segunda dica é aceitar o problema que você está vivendo naquele que te descompensou. O que te descompensou? Eu briguei com meu marido falou ofensas pra mim, aquilo machuca bastante os meus filhos, ou um relacionamento que acabou, que terminou, ou então a minha mãe falou alguma coisa pra mim que mexeu com o meu emocional. Tem que analisar o que aconteceu que me descompensou. Analisou? Bom, eu não tô bem. Eu vou comer, tô uma crise compulsiva, eu vou comer. Não se culpa. Aceita. Vamos ficar, aceita que dói menos? Aceita, come, vive aquilo. Vai no fundo do poço, coloca a música triste pra chorar, mas aceita essa crise. Não para de se culpar. Como eu disse na primeira dica, você não é um derrotado, você já é um vitorioso. Aceita e se respeita. Respeita o momento que você está vivendo. A terceira coisa, de repente, é pedir ajuda. Você pede ajuda para quem, Jorge? De repente você faz terapia, de repente você tem coach, de repente você não tem nada disso. Conversa com o teu melhor amigo, fala assim, ó, eu tô descompensado emocionalmente, chama ele para ir comer um bolo gordo de chocolate, vai vocês dois juntos, ó, tô comendo mesmo, tô conversando, não tô bem, não tô conseguindo controlar minha alimentação, mas sabendo que aquilo é um momento, é uma fase só, uma curta fase da tua vida, não é uma regra, é uma exceção. E aí você coloca pra fora, você conversa com ele, ou conversa com ela, ou conversa com o teu terapeuta, ou seja, para você se sentir aceito, né? Porque quem tá nessa crise compulsiva de comer, ou tá fora da dieta, acha que ninguém vai aceitar mais ele porque ele tava magro e agora ele voltou a engordar de novo. Primeiro, você não voltou a engordar, né? Você tá numa fase, como eu disse, não é uma regra, é uma exceção. Coloca pra fora e pede ajuda. A quarta dica é o seguinte, saber que existe um tempo limite, ó, durante uma semana eu vou comer porque eu não tô bem, então eu quero esquecer de dieta, então eu vou comer, eu não tô bem. Coloca um limite, para justamente não se tornar uma regra, mas segunda-feira ou terça-feira ou quarta-feira, seja lá o dia da semana, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu vou lembrar da primeira dica lá, que eu não sou um derrotado, eu sou um vitorioso. Tô passando por um problema como qualquer outra pessoa passou, mas eu vou voltar. Então estabeleça um tempo
para essa sua crise, e essa sua crise é super importante, porque é na crise que a gente aprende muita coisa. Então, se permita viver a crise. A quinta dica é você, dentro da história de se respeitar, é o seguinte: eu tenho obesidade. Obesidade é uma doença que também não tem cura, além da compulsão alimentar. Ou seja, existe controle. Então se respeite. Engordei 4, 5 quilos, ok. Eu tenho essa doença, a mesma coisa que um dia a insulina do diabético tá lá em cima, entendeu? Você tem uma doença que é a obesidade. Então se respeite, aceite esse momento, viva esse momento e se respeite. Ou seja, não é o fim do mundo sair da dieta durante uma semana por uma crise que você tá, porque você tem obesidade e você engordar, subir na balança tá 4 quilos acima. Não é o fim do mundo. Faz parte do processo. Porque tem gente que engorda 4 quilos, 5 quilos, já entra no estado de depressão, que aí come muito mais e fala que não tem jeito, daqui a pouco engordou os 30 quilos que emagreceu. Engordou tudo que emagreceu. Ou seja, não joga tudo pro alto. Dá tempo de mudar. Só é uma fase ruim que você está passando. Que bom que você está passando por uma fase ruim. Porque numa fase ruim que a gente reavalia um monte de coisa, que a gente tira pessoas da nossa vida, que a gente vê para onde a gente quer ir ou para onde a gente quer ficar, que a gente faz as grandes mudanças na nossa vida. Então que bom que você está vivendo essa fase. Agradece a Deus por estar vivendo isso. A próxima dica é o seguinte: viveu ali aquele momento difícil, estabeleceu um limite, não, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sei lá que dia eu vou voltar pro meu foco. Na hora que for voltar, não volta para uma dieta radical. Aí engordei 4 quilos, então ficar o dia inteiro comendo maçã que eu quero emagrecer logo porque eu não quero que as pessoas me vejam que eu tô gordinha. Foda-se as pessoas. Respeite você e respeite a sua saúde. Porque eu tava conversando com a Ariane, a coach Ariane, tem imagem da coach aí da Ariane. Pois é, eu tava conversando com ela falou o seguinte: tá numa crise compulsiva, depois volta muito radical, você vai gerar uma outra crise compulsiva. Então não é por aí. Começa devagar, numa reeducação alimentar, respeitando o seu corpo, respeitando a sua saúde, respeitando o seu momento, tendo muita calma, se ouvindo e percebendo no que você pode aprender nesse processo que você tá passando. É isso, gente, ó, falei pra vocês que eu tive uma crise compulsiva, mas eu já tô bem, tô super legal, passou um momento ruim, não é pra ninguém se preocupar comigo. Tô de volta à academia, tô de volta na minha dieta, no meu cardápio, tô cuidando de mim. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Porque não tem crise nenhuma que faça com que eu desista de mim e com que eu deixe de me amar. Então, outras vezes eu tinha passado por essas crises, antes de eliminar 80 quilos, eu tinha eliminado 30, 40 quilos, e aí eu começava a comer e ficava com vergonha e comia mais, ficava com vergonha de enfrentar as pessoas, achava que não tinha mais solução, engordava tudo de novo, engordava o dobro. Então para! Se você está nesse processo de que emagreceu e engordou alguma coisa, parou agora, existe solução, não vai entornar o caldo todo de uma vez. Tô abrindo o coração para vocês para falar o quê? Para deixar claro para vocês o quê? Depois que emagreceu, isso na fase de manutenção, essas fases ruins na fase de manutenção são super normais. Então, se você também anotou todas essas dicas, fez tudo isso e não conseguiu voltar ao foco, peça ajuda. Peça ajuda de um terapeuta, peça ajuda de um psicólogo, peça ajuda de uma coach como a Ariane Dorini no grupo Consciência Fit, que eu faço parte, que é super legal. Então, essa dica que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês o outro lado do paraíso, porque parece que é um paraíso depois que a gente emagrece. E depois que a gente emagrece, vários problemas continuam aí. A gente melhora a nossa saúde, mas os problemas continuam. A magreza nada tem a ver com felicidade. Nada tem a ver. Eu vou emagrecer para ser feliz. Para de pensar assim, se você está pensando assim. Não. Você tem que se entender agora. Você tem que prestar atenção para você agora. Você tem que se amar agora. Não tem relação com pessoas magras e emagrecimento, senão todo mundo magro seria feliz. Então não é. Então depois que eu emagreci, eu passo por essas crises que depois eu entendi que são super normais. Você começa a entender seu corpo, se permitir e se respeitar. Então como eu tô na frente já há 4 anos de muita gente que tá começando a emagrecer agora, que quer saber como é, o que eu faço depois que eu emagrecer, essas dicas eu espero que ajudem vocês, ou se vocês estão passando por isso. Se você ainda não curtiu o canal, vai lá, curte o canal, indica pros amigos, marca aquela amiga que tá precisando ouvir isso que eu falei pra vocês, tá bom? Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer!